Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, obrigado. É sempre muito bom voltar à Melicidade. Falar com esse timaço aí, Mercado Livre, Mercado Pago. Obrigado, Leandro, pelo convite. Caiu para mim sair um pouco do Tecnês e a gente falar um pouco mais de negócio e da nossa visão enquanto e-commerce Brasil, do que está rolando no mercado e um pouquinho até do que o mercado está apontando, que fatalmente vai cair no colo de vocês no dia a dia, né, para implementar, para colocar, para funcionar. Algumas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já vou mostrar funcionando, mas a ideia é a gente falar sobre um ano difícil. Tá difícil, não? Né? Um ano bem diferente, e ao mesmo tempo um pouquinho de como é que a gente vai lidar com criatividade sobre tudo isso que está acontecendo. Temos um segundo semestre aí, acho que esse primeiro semestre doeu todo o calo que podia doer, e agora a gente tem um segundo semestre aí que aponta para coisas muito legais, então vou falar um pouquinho disso. Olha só, vou criar um problema aqui pro Leandro e pro Samir, tá? Porque, bom, essa aí é um pouco da minha apresentação para os que não me conhecem. Esse aqui é meu primeiro livro, fala de sistemas ERP. Já ouviram falar sobre isso? Levanta a mão, quem conhece. De vez em quando até funciona, eu dediquei 23 anos da minha vida para esse negócio de sistema ERP. Fala um pouco de Omnichannel. Tem esse outro aqui que a gente fala, é basicamente um guia que eu e o Marucho escrevemos para quem vive de e-commerce. Via de regra, a galera deixa esse em cima da mesa. E agora esse ano a gente ajudou o Marucho no lançamento desse aqui que fala da indústria. Né? Eu tenho visto cada vez mais a galera olhar para isso, varejo, todo esse problema que a gente tem hoje, e aí a indústria tem, então o problema de vocês, tá bom? Depois vocês veem como é que vocês vão lidar. Você tem aí uma meia dúzia de pessoas, vai ter festa no final do dia, você dá um jeito de sortear, enfim, uma contribuição aí com essa coisa da educação. Eu gosto muito da coisa da educação, então tem os 3 livros aí escritos por mim. Bom, tenho um pouquinho mais de 26 anos nesse mercado, apesar dessa carinha de 25, né? Mas eu estou há 26 anos nesse negócio de e-commerce aí. Lá atrás a gente não podia falar muito sobre plataforma de e-commerce, mas a gente tinha que sentar lá e criar o negócio. Mas hoje eu diria para vocês que a gente está vivendo um momento super especial em termos de tecnologia. Para a nossa agenda, vamos falar um pouquinho do ano, vamos falar um pouquinho de estratégias e vamos falar um pouquinho do que eu espero em termos de evolução. Tá bom? Temos, acho que 35, 40 minutos aí, vou tentar ser o mais célere possível. Primeira coisa, acho que a gente abriu o ano, né, com um problemaço. Para quem não sabe, né, talvez alguns de vocês aí, enquanto desenvolvedor, até nem saiba disso, mas a gente tem mais ou menos o varejo alavancado em 60%. O dinheiro do varejo não existe. Essa é a grande realidade. Então, como não tem dinheiro, o cara vai para o banco, pega dinheiro no banco, alavanca o negócio para poder comprar, produzir, fazer estoque, colocar coisa dentro de casa, pagar a solução da Adobe que ele comprou do Raul. O Raul vende bem pra caramba. E aí, esse dinheiro, de repente, em janeiro, evaporou. O banco não põe mais, a taxa de juros cresceu e o banco não está pondo dinheiro no varejo, e aí você começa a ver, primeira semana do ano, Americana, segunda semana do ano, Riachuelo, terceira semana, Amaro, e por aí vai. Né? Então a gente tem um ano difícil, porque depende muito de crédito, e esse crédito não está chegando na mão dos caras. O que acontece nesse dia a dia para a gente que está implementando os projetos? Somem, desaparecem, porque o cara precisa dessa alavanca, então temos um começo de ano aí problemático. Segunda coisa é que a gente tinha uma estimativa de juros que de repente ela mudou. Então você tinha uma estimativa de continuidade de juros que essa estimativa ela foi mudada, e aí a inflação automaticamente muda, e aí esse cenário vai tirando o dinheiro do jogo, né? Então não tem crédito e a gente tem um problema com inflação, e de repente pequenos, médios, os caras que estão ali mais na berlinda, esses caras ficam com alguma dificuldade até mais tangível
Imagina, 3 em cada 10 pequenos negócios estavam endividados. Em maio saiu uma reportagem aqui de São Paulo, falando das pessoas físicas, dos CPFs. 52% das pessoas que moram no estado de São Paulo tinham algum tipo de endividamento. 52%. Mais da metade da população do estado de São Paulo tinha um nível de endividamento mais alto do que deveria. Aí a gente vem com um problema de PIB, entendeu? Então, construção civil, não sei quem acompanha aí, né? A construção não está vendendo, porque a taxa de juros no banco está muito alta, então se você estava pensando em comprar um apartamento, você já não compra, né? O apartamento está muito alto, os juros lá, e em compensação, se não está vendendo, a engrenagem não faz o cara subir o prédio, e aí uma coisa não faz o cara que vende material, o cara que vende bloco, o cara que vende, né? Tudo isso tem uma cadeia, e isso tudo vem impactando aí. E aí a gente chega num resultado que esbarra onde? No e-commerce, né? Então o e-commerce tem queda de 4,3% nas suas vendas no primeiro trimestre do ano. Então, se você pegar a régua toda, os últimos 12 anos, você vai ver o e-commerce ano a ano. Cresce. E aí, de repente, primeiro tri dá esse susto. Quer dizer que a gente vai fechar o ano? Não sei, acho que depende muito do que a gente está tentando fazer aqui hoje, que é tentar achar alternativas, mas eu sou um cara sempre muito positivo, né? Estou há 26 anos, imagina, 26 anos atrás, só para vocês entenderem, né? Sentava o cara que chamava Webmasters, né, o cara do Webmaster sentava lá e ele tinha uma equipe de programadores e precisava construir o negócio do zero e a gente fazia e-commerce. E não tinha meio de pagamento, cadê o Samir? Tinha meio de pagamento, entendeu? Então, o cara mandava um e-mail pra gente lá, esperava ele fazer um depósito, conferia se deu certo, fazia 2 vendas por dia, né? Eu sou um cara otimista, naquela época já era legal, imagina hoje. Então eu acho que a gente tem sim algumas coisas interessantes pra gente fazer para que isso não se desdobre. E aí, tem uma notícia boa nesse contexto, que é a seguinte: se por um lado a gente está vendo esse problema, tem uma mudança no comportamento do consumidor. Eu falo de Omnichannel há 10 anos, para você que ainda não tem muito claro o Omnichannel, hoje isso já passou, tá? O Omnichannel já foi, entendeu? Já vamos falar de outras coisas a partir de agora, mas assim, o Omnichannel já tem que ser uma realidade em todos os lugares. Por quê? Porque olha o que aconteceu, cara. A tendência da galera, de 5 a 7 canais de compra. O cara tá comprando entre 5 e 7 canais. Ele usa 5 a 7 canais para comprar. Quando eu tô falando do canal, eu tô falando do cara que compra um pedaço do que ele quer fazer no Pure Play, um pedaço no Marketplace, um pedaço no mobile, um pedaço na loja física, um pedaço... Sabe? Esse cara de 5 a 7... Hoje já é tão normal. Você tira o bonezinho aí agora da empresa, né? Põe o bonezinho de consumidor. Quando você vai comprar, você olha 10 canais, compara o preço dos 10... entende o frete dos 10, decide onde você vai comprar e às vezes você quebra a tua compra em 2, 3 compras, porque faz mais sentido comprar isso com esse cara, mais sentido comprar aquilo com o outro. Você já virou um comportamento nativo das pessoas. E não importa mais idade. Antigamente a gente tinha uma barreira de idade ali, hoje em dia minha mãe me liga e fala, cara, preciso comprar uma lavadora aqui, dá um jeito aí, entendeu? E não tem mais essa barreira. Tudo bem, então temos um ano difícil, mas que aponta para uma mudança do consumidor que é importante, e aí disso acho que vale a pena a gente falar um pouco desses carinhas aqui. Tá? Durante muito tempo, então, a gente falou sobre Single Channel, eu tive sistema de gestão, tive empresa de ERP, PDV, a gente achava naquele momento que a loja física, que o franchising, que ter franquia, ter loja em todos os shoppings era um grande negócio 25 anos atrás, né? Depois veio o multichannel, tinha que ter alguma iniciativa lá no e-commerce, depois o consumidor descobriu que ele podia se dar bem nessa brincadeira e falava assim, eu compro onde é mais barato, troco onde é mais conveniente. Eu ia na loja física, comprava porque ele falava com o vendedor, era amigo dele, tomava café lá e comprava o pneu mais barato. Quando chegava na hora de trocar o negócio, ele falava, não, vou fazer isso no televendas.
Quero agendar a minha troca, chegar lá e fazer a troca já imediatamente. Então ele começou a usufruir disso. Em 2013, a gente 10 anos atrás, tá, gente? Eu falo de Omnichannel há 10 anos. 10 anos atrás a gente tem esse negócio um pouco melhor definido. O que é isso? O consumidor sai da ponta do negócio, vai para o centro das estratégias. Então agora eu não faço mais aquele monte de e-mail marketing bobo, tosco, não coloco o cara mais numa trilha genérica, né? Eu personalizo a jornada desse cara, porque esse cara eu entendi que ele está no centro das estratégias. Antigamente, como é que é o nome? Célio. O Célio vai lembrar disso aí. Existia um negócio, para quem queria ouvir música, que chamava Walkman. A maioria de vocês aqui acho que nem sabe o que é isso aí, entregando a idade do Célio, né? Eu li num livro de história. E aí a gente queria consumir, era o que tinha, né? E de repente existiam duas empresas que faziam isso muito bem. Você lembra quais eram, Célio? As duas empresas que vendiam o Walkman? Sony. E quem que era a outra? A Aiva. E quem comprou a Aiva? A Sony. Entendeu? Então assim, quem ditava a regra desse negócio aqui era a indústria. E de repente, hoje, eu posso até ter o Walkman. Porque hoje quem manda na estratégia é o consumidor e ele decide se ele quer ter Deezer, Spotify, YouTube Music, ou se ele quer assinar Amazon Prime, que tem um conjunto de coisas que inclusive tem Amazon Music. Tudo bem? Então muda o paradigma a partir daqui. A partir disso, então tudo que a gente vai fazer, coloca esse carinha no centro do que a gente vai fazer e um mundo de canais e de oportunidades se abrem, né? Imagina que, ó a quantidade de coisa que tem aqui, e aqui não tem live commerce, não tem social commerce, não tem, né, um monte de coisa. Eu vou falar de algumas outras aí também para vocês. Então assim, ó, grande sacada nos últimos 10 anos. Olha para esse carinha, entende que ele passa por um monte de canais e tenta fazer com que em algum desses canais você pega a venda. O que acontece com a empresa que só vende em um canal? Limita demasiado a estratégia. Ah, mas eu foquei todos os meus esforços naquela cesta, os meus ovos estão todos lá. Legal, se essa cesta cair, né, você fica com esse problema nesse negócio. Se tiver em 10 canais, pô, mas dá muito trabalho, tem que integrar, tem que fazer tecnologia. Cara, 2023, bem-vindo a, né, é uma outra realidade. Então você tem que estar em 10 canais para poder atender bem o consumidor e desenhar muito bem uma jornada de consumo para esse cara. Com base nisso, tá? Quando você junta, estamos falando aqui de 2015, 2017, 19, 23, quando você junta os 3 livros, as estratégias todas, hoje eu falo em 17 macroprocessos ou 17 estratégias omnichannel, alguma delas encaixaria nos negócios. O conjunto normal é 4, 5 estratégias dessas estarem rodando em um varejista e as indústrias agora começando a replicar também esse modelo. Não dá para falar das 17 aqui hoje, eu selecionei 5 delas, é isso? 1, 2, 3, 4, 5 delas para a gente falar rapidinho, só para vocês entenderem. Todas essas aqui que eu estou falando, todas as 17, tem cases no Brasil rodando. Tá? Então não tem mais surpresa, não sabemos, não, cara, tem. Então é muito em função de você entender qual que é o melhor conjunto para o negócio. Vou pegar a primeira aí, prateleirinha infinita, esse aí a gente implementou na Mormai, Mormai foi meu cliente durante mais de 15 anos, e esse era muito legal porque é o seguinte, a Mormai falou, eu quero vender em vários canais, na minha loja em vários outros canais, tá? Inclusive canais fora, tá? Canais fora, esse carinha aqui é fora, mas eu não quero ter estoque. E aí o que a gente fez? Usa o estoque de forma distribuída. Tem estoque na franquia, tem estoque no distribuidor, tem estoque na revenda. Só revenda, a Mormai tem 34 mil pontos, 34 mil lojas que revendem o produto. Ótica vende Mormai, loja de roupa vende Mormai, loja de tênis vende Mormai, então 34 mil pontos. O que a gente faz para resolver o paradigma da Mormai não ter estoque? Integra tudo isso aqui, 34 mil pontos de venda. Ô, querido, obrigado. Olha aqui, coisa linda. Salva de palmas, pessoal. Obrigado. Que top. Raul, quer uma água?
Vou pedir pro Samir ajudar a gente aqui. Pera aí, gente, eu vou abrir essa aqui. Senão eu não aguento até o final. Chegou na hora, hein? Garoto. Ela não fica aqui. Deixar no chão ali porque ela não... O que é legal disso, gente? Hoje tem uma regrinha lá, contando já os bastidores, quando vende, primeiro vai para franquia, então não tem briga entre franquia e e-commerce, porque quando vende, primeiro a franquia atende. Se a franquia é mais próxima da casa do consumidor não tem o estoque, vai para um distribuidor. Se o distribuidor não tem, vai para uma revenda. Ou seja, imagina a revenda, a loja de surf que você conhece, que está num shopping que estava fechado ontem, ela fechou às 8 da noite e abriu agora às 10 da manhã, certo? Neste período em que ela estava fechada, ela estava vendendo. E ela não precisou montar o próprio e-commerce. É no e-commerce da Mormai que está vendendo. Quando o cara chegou hoje de manhã lá e abriu o caixa, tinha lá 20 vendas para ele atender. Então, é basicamente esse o contexto que a gente tem. 34 mil lojas, 34 mil pontos de venda sendo atendidos. Prateleira infinita. Segundo, marketplace de nicho. É importante. Nós estamos aqui no Mercado Livre, o maior player. Acabou de ganhar prêmio da Forbes. Cara, tem que estar aqui. Mas eu posso ignorar o movimento dos nichos? Não posso. Não tenho mais como ignorar esse negócio. E pode ser uma estratégia secundária. Você pode estar focado em Mercado Livre para 80 e para os 20 você focar aqui. Então você tem uma estante virtual, você tem uma Elo7, você tem uma Enjoei, você tem Mercado Aventura. Aqui você contrata até a barraca de camping, se você quiser, no local que você quer, na diária que você quer, entendeu? Dá para alugar, sabe, para a tua obra lá, você precisa de um equipamento pesado, você consegue alugar, né, para a tua obra. Você consegue hoje ter uma empresa que reúne as principais imobiliárias, ele é um marketplace de imobiliárias. E é isso que o Quinto Andar faz. Faz muito sentido esse negócio. E a gente não olhou para isso. Farmácia Zep, mercado também super segmentado. E mesmo naquilo que é super trivial, lingerie, que vende em qualquer e-commerce de moda, pode ter isso para vender, tem aqueles que são muito bem posicionados. E nesse caso aqui, ele pega os polos de lingerie com pequenas empresas e põe aqui dentro e coloca para vender. Então não dá para ignorar nicho. Terceiro, Poodle. Cada vez mais o paradigma... imagina, 15 anos, 20 anos atrás eu falava que só 2 caras eu tinha certeza que ganhavam dinheiro no e-commerce. Primeiro o Samir. Qualquer e-commerce tem meio de pagamento e vai ganhar dinheiro. O meio de pagamento vai ganhar dinheiro. Então o Samir, a gente sabe, se precisar pagar o almoço, é com ele. Segundo cara era a logística. Então assim, eu não sei se o implementador ia ganhar dinheiro, não sei se a loja ia ganhar dinheiro, mas o meio de pagamento e a logística, a entrega, a gente tinha certeza disso. E eu diria que o meio de pagamento andou muito bem, muito rápido, a coisa aconteceu, foi super bacana. Logística demorou mais, mas de 5 anos para cá a gente viu um movimento gigante. Hoje você tem a possibilidade de retirar a tua mercadoria dentro do metrô. Você tem lockers nos metrôs, né? E você tem hoje os pickups que você pode comprar e falar: mas por que, Samuel, eu não receberia na minha casa? Às vezes porque não tem ninguém na sua casa. Você saiu, foi trabalhar, não dá para receber, não fica ninguém lá. Você não mora num condomínio, mora numa casa de rua e a pessoa não consegue receber lá. Esse é um ponto. Segundo ponto é que às vezes você compra e não quer que a sua esposa ou seu marido saiba que você comprou. Entendeu? Vai chegar em casa, vai pegar, vai colocar direto dentro da roupa suja lá, pá, né? Tá tudo certo, ninguém viu. Então, possibilidades que a gente tem, e esse cara vem crescendo pra caramba, e a gente vai ouvir falar cada vez mais desse tipo de coisa. Tem que estar pronto, no e-commerce tem que ter essa opção de entrega? Depende. Você quer fazer o básico, você quer ir um pouquinho além do básico. O básico bem feito já é muito bom. Entendeu? Quando você vai um pouquinho além, e aqui essa é uma estratégia para a gente ir um pouquinho além, pode ajudar bastante. Super App, outro negócio que mudou. Então, quando surgiu iFood, o que você pedia lá? O que você pedia? Comida. E hoje? Nada. Uma opção. Né? Hoje você tem uma... Eu compro ração no iFood. É comida. Só não é para mim.
Tá? Quando você pensa no Rappi, eu já pedi dinheiro no Rappi. Pedi pro cara, me traz 150 pila. E paguei por isso, paguei pelo serviço dele no caixa eletrônico sacar para mim o dinheiro e trazer o dinheiro para mim, porque eu não podia ir no caixa eletrônico, estava preso na reunião lá no evento e eu precisava dos 150 reais. Se você quiser comprar uma viagem hoje no Rappi, você consegue comprar uma viagem e pagar em 12 vezes. Tá entendendo que o Super App está tomando um espaço, né? E agora os bancos, que têm informação pra caramba e não sabem o que fazer com isso, estão começando a se preocupar em fazer com que você também compre através dele. Samuel, mas você está me dizendo que é vantajoso eu comprar dentro... Não, eu estou dizendo para você que em muitos casos você vai entrar na Americanas e vai comparar fazendo o caminho direto pelo Americanas e o caminho direto pelo Inter, e pelo Inter vai sair mais barato, você vai ter mais cashback, você vai ter... Entendi? Então assim, o cara criou uma solução que está suportada por uma demanda que eles estão gerenciando. Tá? Então, assim, antes a gente falava só dos bancos novos, e agora a gente já tem Itaú falando disso, a gente já tem Bradesco falando disso, já tem o próprio Santander falando disso. Live Commerce, acho que entrou no dia a dia de todo mundo teve que, durante a pandemia, entender esse negócio, fazer acontecer, e agora a ideia é a gente sair disso para isso, que é uma realidade um pouquinho diferente. Lá na China é assim que se faz live commerce, tem 120 contas plugadas aqui, cada uma dessas 120 contas tem os seus seguidores, alguns milhões de seguidores, e aí você está fazendo uma live que não é a live sua, é uma live com 120 influencers e cada um com alguns milhões de pessoas. Imagina a abrangência desse negócio, é para isso que a gente está trabalhando a partir de agora. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Então, assim, ó, por que eu falei de tudo isso até agora? O único motivo, só para te contar que o Omnichannel deixou de ser tendência há muito tempo, e aí a gente trocou o T pelo P, e o que era tendência, hoje é uma tendência. Não está fazendo isso bem? Cara, repensa aí o que você está fazendo. Esse negócio já tem os dias contados para algumas inovações que vêm pela frente, ok? Então, o que está acontecendo de fato? Qual que é o contexto que traz a gente aqui hoje? É que, ó, o acesso à informação antes, ele era um troço muito restrito. Aí o Raul falou assim, ó, quando eu penso em termos de documentação da plataforma, Adobe, cara, tem uma riqueza lá que esse negócio deixou de ser restrito e hoje ele é extremamente amplo. Mas é só lá? Não. Né? Muitas vezes você chega, se for comprar um imóvel, muito provavelmente você vai ter mais informação sobre o que você está fazendo do que o corretor. Pra você ter uma ideia. Porque o corretor ainda está naquele mundo de não preciso me atualizar, não preciso, entendeu? E você não, você já está vivendo um momento diferente. A concorrência, você sabia que hora que o cara abria, quando ele chegava, se tinha café ou não tinha, o tipo de café que tinha, entendeu? Hoje em dia, quem é teu concorrente? Sabe Deus. De repente, você descobre que um cara lá eu estava no Brás esses dias, eu adoro o comércio, estou há mais de 25 anos aí vendo e vivendo. Tudo bem, Cleber? Comércio, e aí estão lá no Brás, falando com os caras lá, falei, e aí, como é que é negócio de jeans? Ele falou, Madagascar. Aí eu falei, do desenho? Ele falou, não, é um país, cara. Eu falei, pô, pensei que era, tem mesmo um país lá na África. É de lá que vem o jeans hoje, que a galera compra no Brasil para produzir a calça que você está vestindo. Eu nunca ouvi falar que Madagascar era um polo de jeans. E agora é. Então hoje, como é que fica isso? Rastreabilidade, tinha pouco rastro, hoje é tudo digital. Canal de consumo, você tinha poucos, você viu a quantidade que eu já te mostrei ali. A voz do consumidor, hoje, qualquer coisinha, faz uma bobagem em 10 minutos, o cara estraga a tua reputação em 10 redes e ele vai no Maps, esse eu acho incrível. O cara vai no Maps e faz uma avaliação negativa sua no Google Maps e no Waze. Porque esse canal, ele descobriu que você está lá e que tem gente sendo influenciada. O modelo de consumo que era ter cada vez mais vai ser usufruir,
o SaaS aí provando cada vez mais isso pra gente, e a disponibilidade que era pré-definida na hora que a loja estava aberta. Agora, todos os shoppings têm os seus e-commerces, e o shopping que foi talvez o último cara que tinha horário definido para comprar, hoje não tem mais. Então você pode comprar qualquer lugar, de jeito que você quiser, que for mais conveniente. Ah, esse aqui foi um negócio que o Will me contou. Tem que dar 7 cliques, não sei porquê. Pois bem, chegamos então num ponto em que ter um comércio, né, viver dessa coisa toda de commerce, esquecendo um pouquinho o E, vamos falar mais do commerce, né, a gente vai precisar entender que nós estamos no meio de uma bagunça. Qual que é o próximo canal que vai vender? Quem arrisca? Quem arrisca? Não dá para arriscar. Qual que é o próximo canal que vai morrer? Ah, a loja física iria morrer, não sei o quê. Ah, a indústria vai embora do Brasil. Qual que é o próximo? Não tem como arriscar. O negócio está mudando, né? Você tem que planejar muito bem jornada, você tem que ter presença no máximo de canais, você tem que focar em tecnologias que apoiem as mudanças, tem que reaprender. Não, tem que reaprender a escutar. O cara fala em 10 canais diferentes, coisas diferentes, com perfis diferentes, e de repente você descobre que é a mesma pessoa. Como é que a gente vai conviver com isso? E ter velocidade, né? Então, o que era o basicão que a gente vivia, né? Durante mais de 60 anos isso aconteceu, né? A indústria só conversava com o distribuidor com o atacadista com o varejista com o consumidor. Hoje o consumidor dá um bypass em todo mundo, vai lá na indústria direto, fala direto com o cara lá. E aí, antigamente, isso tinha um problema de conflito de canal, hoje normal, todo mundo tem que conviver nesse negócio. Você tem um monte de distribuidor e atacadista falando, nós vamos morrer, porque não temos margem mais para nada nesse negócio, mas eles também estão montando seus e-commerces, estão montando outros canais, então você não entende? Nós estamos num momento de convergência muito grande das coisas. E nesse momento, gente, a grande sacada é que existem 2 tipos de empresa. Tem as empresas que vão conseguir fazer as coisas numa velocidade interessante, e tem as empresas que são verdadeiros transatlânticos. Então, 2017, mais ou menos, 18, fui falar com o pessoal da Klabin, tudo bem? Klabin, papel de celulose? Okay. E eles falavam, cara, não tem como fazer nada. Hoje eles têm um e-commerce que vende embalagem para pequenos. Entende? Tá entendendo? Então, assim, ó, a gente tem essa questão de que não existe mais isso, tem que ter velocidade. Se você pegar esse carinha aqui e acompanhar 2017 a 2021, 22 ainda não saiu, você assusta com os números que você tem aqui do que acontece em 60 segundos quando a gente fala no ambiente de competição como é o ambiente internet. Tá? E aí a gente precisa pensar que pelo menos 3 pilares precisam ser entregues com muita qualidade. O primeiro deles é comodidade. O que é comodidade, Samuel? Comodidade é esse moço sentado no ônibus, dando um match, comprando alguma coisa, encomendando o almoço, e não necessariamente ele vai receber o almoço no escritório. Pode ser que ele esteja comprando o almoço, pagando o almoço, que ele vai no shopping comer, mas ele não quer chegar lá e esperar na fila para pedir. Ele já quer pedir antecipadamente. Então isso aqui é comodidade. O que a gente está fazendo, está entregando esse tipo de coisa para o consumidor? Segunda coisa, conveniência. O que é conveniência? Eu entrei para comprar cebola, pedi R$150 para o cara me trazer. Traz a cebola, mas aproveita, já saca R$150 e me traz os R$150. 2 coisas completamente dicotômicas. Ir no banco sacar o dinheiro e ir no mercado comprar. Ah, mas se você fosse lá, você faria isso. Então, se eu for lá e eu faria as 2 coisas, eu quero que a RAP faça isso para mim também. Então, eu estou entregando algum nível de conveniência. E a terceira informação. Quem nunca está dentro da loja e está vendo no app da loja se não tem uma promoção do que você está olhando ali? Hoje a gente faz isso no supermercado. E às vezes você está lá dentro do supermercado e está pedindo a comida no aplicativo e falando para a menina, ó, eu acabei de comprar, quero retirar, porque aqui estava mais barato do que na gôndola. E a gente vai fazer isso, informação. Então, essas 3 coisinhas aqui, gente, ó, para a vida,
Tá bom? Falou em consumidor, falou em consumo, a gente vai fazer isso. E aí a gente precisa começar a olhar, então, já que isso tudo já está acontecendo, eu mostrei para vocês, a gente precisa olhar coisas que estão batendo na nossa cara o tempo todo. A primeira delas é hiperpersonalização. Qualquer empresa poderia ter isso tudo que você está vendo de canais aqui, ó, e aqui no meio da bagunça, aqui, ó, é aqui, o cerne da questão. Nesse livro aqui a gente fala bastante desse negócio aí. O cerne da questão é que é o seguinte, ó, todo mundo quer um bom branding em todos os canais, todo mundo quer visibilidade em todos os canais, todo mundo quer ter market share em todos os canais. Isso vai ser verdade em todos os canais? Não vai. Então você tem que saber combinar essa brincadeira direito aqui. Fidelização e engajamento, vou ter em todos os canais? Não necessariamente. Então precisa saber combinar direito, porque às vezes o 80-20 que eu falei para vocês, ele pode estar acontecendo naturalmente aqui. Tá? E aí a gente tem os percalços do dia a dia, que é, eu preciso distribuir, lembra, Mormai? 34 mil pontos de venda integrados. Você integra isso aí do dia para a noite? Quantos PDVs tem nessa brincadeira de 34 mil? Pô, querido, tudo bem? Agilidade, tudo tem que ser rápido, né? E volumetria, que é um negócio que... Você sabe quando vai duplicar a quantidade de vendas? Quando as vendas vão ser 10? Não sabe. Então, você precisa começar a olhar para isso tudo. Isso tudo passa pela hiperpersonalização do que a gente vai fazer. Então, o que eu queria, para a gente falar de hiperpersonalização, deixar um pouco aí no radar de vocês. Hoje, basicamente, o que a gente está vivendo é isso aqui, ó. Gestão de campanhas e otimização de campanhas. Basicamente, é aqui que a gente está. A gente consegue já ver preditivamente as coisas? Consegue. Quantas empresas você conhece que faz isso? Pouquíssimas, né? Só que o grande ponto é que a gente precisa começar a adivinhar qual é a próxima ação do consumidor. E eu estou falando de um monte de canais de negócio. Pode ser que ele está lá no marketplace e ele vá comprar, a próxima ação dele seja comprar na tualoja.com.br. Pode ser que ele esteja na tua loja e seja comprar no iFood e assim por diante. Então, eu queria muito, na medida que vocês começassem a olhar para essas duas coisas aqui, Next Best Offer, eu acho que é o grande ponto do que a gente vai começar a olhar daqui para frente, para personalizar melhor as jornadas, e aí a gente vai conseguir chegar em otimização. Acredito que em 5 anos a gente chega aqui, mas esse é o momento da gente olhar para cá, para essas duas coisas, porque essas duas coisas vão definir quem fica no jogo e quem sai do jogo daqui para frente. Ok? E aí, gente, a gente começar a olhar o que vem por aí. Alguém aqui já tem uma TV que roda Android? Levanta a mão. Muda o paradigma. Se você comprou uma TV e a tua TV já vem com o Android embarcado, muda o paradigma. Porque agora você sabe que você pode instalar o Mercado Livre na sua TV e você sabe que você pode comprar no controle remoto. A gente está preparado para... Como é que é o nome? Gabriela, a galera que está do lado de lá, que deveria pensar usabilidade, está pensando em TV? Não. Então, mas aí também, só que a TV brasileira tem o negócio do Lula, não sei o que, ele deu era pra TV brasileira, não sei o que, contra o Android. Temos que pensar, beleza? Por quê? Porque tem oportunidade pra caramba nesse negócio aqui. Mas muita oportunidade. Dá pra comprar no videogame? Quem joga? Quem tem PlayStation? Dá pra comprar? Você compra com alguma frequência? O cartão já tá lá? Já deixou o cartão lá? Com CVV e tudo? Virtual. Tá lá. Oportunidade pra caramba aqui. O cara tá jogando FIFA louco pra comprar a camiseta personalizada. Louco pra fazer isso. Ele sai do videogame, pega o aplicativo no celular pra comprar a camiseta na loja que personaliza com o nome dele, porque aqui ele não tá comprando ainda. Vai comprar, não vai demorar muito. Tá?
Não vai demorar muito. Bom, quem assistiu The Modern Family, Família Moderna, vai ver um episódio lá numa das últimas temporadas em que esse carinha aqui, o namorado dele vai embora, eles se separam e aí ele fica muito amigo da geladeira dele e a geladeira dele pede comida, dá a receita do bolo, ela faz tudo para ele, né? Porque ela tá rodando um Androidzão aqui de 21 polegadas também, entendeu? E cara, estamos pensando nisso? Deveria estar pensando nisso? A gente está fazendo o básico, mas deveria, entendeu? Essa aqui, uma fotinho que eu tirei no Tesla, né? E aí você fala, nossa, maravilhoso, o Tesla. E essa aqui é a fotinho que eu tirei na Fiat Toro. Olha lá, ó. E no Fiat Toro, esse cara aqui, ó, tava quebrado, esse cara aqui tava quebrado, os dois se juntaram, criaram a Stellantis, porque eles precisam modernizar o negócio. Uma das grandes frentes desse negócio é que eu consigo ligar o carro do meu app, do Connect. Eu consigo ligar o carro. Eu consigo saber a localização do carro e aqui, nesse carinha aqui, junto com esse aplicativo aqui, eu consigo comprar o McDonald's e passar lá e já tá pago, porque eu paguei com a placa do carro. Tem oportunidade nisso aqui? Um monte, a gente não está olhando para isso, né? Falei do Amazon Prime agora há pouco, então você tem um monte de coisas embarcado nesse negócio. O Mercado Livre não ficou atrás. Olha lá, ó o combo dos caras, entendeu? Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu preciso estar mais perto do consumidor no dia a dia dele. É mais provável ele entrar no aplicativo da Amazon, do Mercado Livre, é mais fácil ele entrar num programa de TV, assistir uma série. O que é mais provável? Então eu preciso ter presença no dia dele. Não por acaso as marcas que eles atrelam às marcas. Tá entendendo? Isso aqui? E aí o que aconteceu agora? Agora você fala para a Alexa te dar a lista de ingredientes do bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e quando ela termina, ela pergunta, tem algum ingrediente da lista que você quer que eu coloque no carrinho para você? Então a Alexa, que a gente achava que era só para os nossos filhos pedirem pum, que era isso que a gente achava que era a Alexa no começo, agora a Alexa está fazendo isso. Nos Estados Unidos, na última Black Friday, ela fez a seguinte pergunta para alguns milhões de americanos. Você gostaria que eu pesquisasse algum item para você para a Black Friday? A Alexa perguntou isso para os caras. E algumas pessoas disseram, eu quero patinete elétrico, olha para mim o patinete elétrico. Ela foi lá e colocou na lista do cara lá. Tá entendendo que mudou o paradigma? Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem um monte de coisa, de novos comportamentos, ó, que a gente olha, a gente vê, a gente sabe e a gente está deixando passar. Mas vocês estão entendendo o mundo que é isso aqui? A quantidade de coisas? Isso não é nada perto do que vem pela frente. E aí numa outra oportunidade a gente vai falar. Hoje eu não consigo falar disso, mas numa próxima a gente abre uma janela para falar de Unified Commerce. Se o Omnichannel, você tem uma infinidade de canais, a partir do Unified a gente vai entender que existe uma camada de dados, uma camada de operação e uma camada de estratégia, que hoje, na expressa maioria das empresas, varejistas e indústrias, distribuidores, está totalmente desconectada e que isso aqui tem dinheiro, muito dinheiro, que a galera simplesmente não está olhando e a gente vai precisar começar a olhar para esse negócio. Numa próxima a gente fala especificamente sobre isso. Para concluir então, e ficar dentro do meu horário, tem 5 coisas que se vocês saírem daqui com isso na cabeça, eu estou muito feliz. Primeiro, o consumidor mudou, gente. Se você é o consumidor, você sabe o quanto você mudou. Entendeu? Então, aquilo que alguém falava que era tendência, hoje é uma tendência. Segunda coisa, celeridade, velocidade, agilidade, tá? Cara, tem um monte de empresa sendo engolida. Vocês viram aí. Falei de algumas aí, né? Quando você olha as empresas mais valiosas do mundo, você descobre o quê? Que elas são muito rápidas. Então precisamos ver isso. Centralidade. Consumidor no centro. Uso de dados.
jornadas e experiências e tecnologia de ponta. Se esses 4 assuntos não forem discutidos na tua empresa toda semana, tem alguma coisa de errado na tua empresa, cara. Se você não está discutindo como é que você está usando os dados, como melhorar jornadas, tecnologia que você pode comprar que seja melhor do que a que você já tem, e que o consumidor está no DNA do teu dia a dia, é uma coisa muito errada. Tá? Ecossistema, que é mais do que, se a gente falar só pegar a apresentação ali que o Raul fez, como as coisas, como a Adobe ficou preocupada, ela foi lá e comprou uma agente por uma preocupação tácita, que era, gente, precisamos resolver essa ponta do ecossistema. Não à toa o Mercado Livre vai lá e fala, cara, precisamos ter envios, tira dinheiro do correio, traz dinheiro para dentro de casa, vamos fazer isso aqui. 10 bi de investimento esse ano no Brasil, entendeu? Cara, eu preciso pensar nisso. Ah, se a mamãe não tem ideia. Cara, vamos pensar dentro da proporção do que você tem de dinheiro, de onde você navega, você precisa pensar no teu ecossistema. E o futuro, né? Eu cada dia mais, eu percebo que não existe futuro. O futuro é agora, cara, assim. Qual que é o próximo passo? Não sei. Então não dá mais para prever as coisas de 4, 5 anos como a gente gostaria de fazer. Então a gente precisa olhar para a nossa realidade e tentar construir com a melhor, do melhor jeito possível, na melhor velocidade possível e dentro do que a gente pode fazer. Portanto, inovação, celeridade, centralidade e ecossistema são premissas básicas, não tem como a gente fugir disso. Beleza? Agradeço o tempo de vocês, espero que tenha sido útil. Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, fica à vontade aí que vocês precisarem. E daqui um mês, eu encontro vocês lá no fórum. Vai ser um prazer receber vocês lá. Seremos 21.500 pessoas esse ano. Teremos 230 stands, 230 patrocinadores. Então, vou ficar bem feliz de encontrar vocês por lá. A gente tinha combinado que até por conta do tempo não teria pergunta, né, Samir? E obrigado, queria agradecer muito aí vocês pela participação, por terem vindo e espero que tenha sido útil. Obrigado, valeu!